Luz Extra, um podcast da agência Lusa. Lisboa, Sintra, Gaia e Porto são os 4 maiores municípios portugueses. Nas eleições autárquicas que se realizam dentro de pouco mais de uma semana, a 12 de outubro, vão ser também palco de uma batalha política renhida, em que não há vencedores definidos à partida. O mesmo até podemos dizer de Braga, ou Setúbal, ou mesmo Faro, quem sabe Coimbra. Vão mudar de mãos? O PS, que é o partido que detém mais câmaras no país, 149 em 308, lembro, vai recuperar Lisboa, vai ganhar o Porto, vai perder Gaia, manter Sintra, ou até almejar Setúbal e quem sabe Faro. E o PSD, que detém ao todo 114 câmaras, vai substituir-se ao independente Rui Moreira no Porto? Vai segurar Braga? Recuperar Gaia? Para onde volta o mesmo candidato que de lá saiu em 2013? E manterá Faro? Por que o PSD aposta tão forte numa candidata polémica em Setúbal? PS e PSD são os grandes partidos das autarquias. Quem ganhar mais leva a taça que ambos ambicionam, que o mesmo é dizer a Associação Nacional de Municípios. Só que desta vez há um joker, uma tremenda incógnita no nosso sistema, que é o Chega, o segundo partido no Parlamento e que teve quase 1.500.000 votos nas legislativas, mas não tem uma única Câmara. Quanto ao PCP, que é o outro grande partido autárquico, 19, também tem muito em jogo. 11 das suas câmaras estão ou podem estar em risco porque os seus tradicionais presidentes chegam ao fim dos mandatos. É, pois, sobre estas grandes batalhas que se avizinham que vamos falar. Eu sou a Luísa Meireles, comigo estão o Miguel Sousa Pinto, coordenador da Lusa na Delegação do Porto, e o José Pedro Santos, editor de política. Miguel, o Porto detém quase o recorde de candidatos no país. 12. A Câmara do Porto é assim tão apetecível? A grande parte dos candidatos estarão ali para marcar presença, para fazer divulgar os seus programas, para mostrar que estão vivos, os mais pequenos. Nos grandes, houve aqui apostas fortes. Temos 2 ex-ministros a tentar disputar a liderança da presidência da Câmara. Ou seja, Manuel Pizarro e Pedro Duarte. Exatamente. Pedro Duarte foi também líder da JSD, atual presidente da Distrital do Porto do PSD, cargo que o Pizarro já ocupou no PS também, líder da Distrital do PS. Portanto, são 2 apostas muito fortes no Porto. E as sondagens dão a estes 2, quer dizer, são a estes 2, portanto, digamos, ao PSD e ao PS ao PS e ao PSD, se bem que o PSD concorra coligado, que se centram sobretudo as apostas, não é? Ou ganha um ou ganha outro, não é? Sim, eles continuam, estejam à frente ou esteja o outro à frente, e as sondagens já mudaram. Inicialmente aparecia Manuel Pizarro à frente, agora aparece Pedro Duarte à frente, mas não saem dali da esfera do empate técnico. Cada um fica com uma diferença de 3 pontos, 4 pontos, e andam ali, portanto a incógnita é muito grande, até porque de facto há o tal joker de que tu falaste, que está neste momento em cima da mesa no Porto, que é o Chega. O Chega aparece razoavelmente confortável nas sondagens para a sua primeira candidatura a sério. Estás a falar de confortável? Miguel, é quanto? Miguel, é o quê e quanto? 10%. Estamos a falar de um partido que nas últimas eleições ficou com, penso já, 1, tal por cento. Neste momento, nas sondagens aparece com 10%, com a candidatura de Miguel Corte Real. Ou seja, o Chega é efetivamente no Porto, digamos que não almeja a Câmara propriamente dito, mas os seus votos podem determinar quem pode ganhar a Câmara, é isso? Exato, vai determinar de alguma maneira a geografia pós-eleitoral, porque com estas sondagens, e baseando-nos apenas nas sondagens, tudo indica que não haverá uma maioria absoluta na Câmara. Se assim for, terão de partir, os vencedores, terão de partir para o diálogo com os restantes partidos para conseguir, porque na lógica autárquica é de facto substancialmente importante conseguir uma maioria para governar. Olha, já então voltaremos ao norte.
Mas eu agora queria fazer uma pergunta ao Zé Pedro, porque cá por baixo há pelo menos duas grandes incógnitas, não é? Que é Lisboa e Sintra, se bem que a incógnita de uma não tenha a ver com a da outra. Não, são situações diferentes. Lisboa tem um incumbente, tem Carlos Moedas, que à partida partiria favorito, segundo aquilo que tem acontecido tradicionalmente na Câmara de Lisboa. Julgo que só João Soares, Carmona Rodrigues e o último presidente socialista falharam uma reeleição. De resto, desde Cruz a Bocassis, tradicionalmente quem está acaba por ser reeleito. Só que desta vez o caso do Elevador da Glória pode ter aqui uma palavra a dizer, ou seja, teremos de perceber até que ponto é que aquele acidente vai penalizar a coligação liderada por Carlos Moedas e também que vantagem tem agora a coligação do PS com o LIVRE e com o Bloco de Esquerda. Porque se nas últimas eleições o PS já tinha concorrido com o LIVRE e falhou a eleição, desta vez acrescenta-lhe o BE. Também era preciso perceber quanto é que vale o BE em Lisboa e o que é que o Chega vai mexer também nestas contas. Ou seja, o Chega, tal como no Porto, pode ter aqui uma palavra a dizer ou para um lado ou para o outro. Tal como a CDU de João Ferreira pode, com um resultado aproximado de 10% nas últimas eleições autárquicas, pode dificultar a vida a Alexandra Leitão e à eleição de Alexandra Leitão. Aliás, portanto, eu diria que está tudo em aberto no caso de Lisboa. Sim. No caso de Sintra... mas em relação a Lisboa, eu, tanto quanto me consigo perceber das intervenções de Carlos Moedas na sua campanha, ele está mesmo a fazer um apelo à mobilização do seu eleitorado. Tu achas que, à semelhança do que aconteceu nas últimas eleições, em 21, em que Carlos Moedas ganhou por uns escassos 2.000 votos, também neste caso poderá haver uma vitória ou uma derrota tangencial? Eu acho que é sempre muito possível, mas como estava a dizer, o Chega é candidato a Bruno Mascarenhas, que não é propriamente uma figura mediática de Lisboa, nem propriamente muito conhecida entre os lisboetas. Acho que primeiro é preciso perceber o alcance do Chega, quanto é que vale o Chega em Lisboa em termos autárquicos, e se a CDU mantém ou não o peso. Eu acho que tudo se vai jogar aqui para um lado e para o outro, entre o peso da CDU à esquerda e o peso do Chega à e direita. onde é que o Chega... À direita. Sim. Ou também à esquerda. Isso também é uma incógnita perceber se a transferência... Porque pode roubar votos. Pode haver. Há casos no país em que a transferência de votos se fez sobretudo à custa do PS. E, portanto, também isso é uma incógnita em Lisboa. De qualquer maneira, eu acho que o caso... as sondagens dão um empate técnico, isso diz-nos pouco. Há pessoas que podem decidir à boca das urnas e a eleição autárquica não tem necessariamente a ver com uma eleição legislativa. Embora os indecisos sejam muito poucos, é boa verdade. Mas eu queria agora ir um pouco a Sintra, porque, tal como dissemos no princípio, a incógnita sintrense, digamos assim, não tem nada a ver com a incógnita lisboeta. Nada a ver. Aí não há candidatos incumbentes. Aí não há incumbentes, partem todos do zero. Mas eu diria que talvez a coligação do PSD com a IEL leva alguma vantagem por candidata Marco Almeida. Marco Almeida é uma figura que tem... Mas ele já se candidata, não é a primeira vez que ele se candidata, dentro, com e sem o PSD. O Marco Almeida, em 2013, saiu do PSD para se candidatar à Câmara como independente e ficou a 1.700 votos de Basílio Horta. Ou seja, quase conseguia a eleição. Ora, agora, com o apoio do partido, tudo indica que, sendo uma figura, digamos, querida ao eleitorado sintrense, pode almejar a vitória. De qualquer maneira, o PS também candidata a Ana Mendes Godinho, uma ministra, uma figura com projeção entre o eleitorado socialista, e o Chega vai buscar Rita Matias, que a seguir a André Ventura talvez seja a deputada, a dirigente mais mediática, sobretudo entre o eleitorado jovem, entre o eleitorado da extrema-direita.
Eu diria que o Ventura tem posto como uma das câmaras que tem dito que queria ganhar é precisamente Sintra, não é? Mas eu continuo a achar que, atendendo à distribuição dos votos e tendo em conta até o resultado das últimas legislativas, diria que Marco Almeida tem aqui alguma vantagem. Voltando outra vez ao Norte, Miguel, uma das, eu quase não diria incógnita se atendermos às sondagens, mas pelo menos é surpreendente que em Gaia um conhecido, renomado figura nacional, mas também líder de Gaia, que é Luís Filipe Menezes, tenha querido voltar a Gaia, quer dizer, contrariando o ditado de que não voltes ao lugar onde foste feliz. Como é que tu explicas este regresso de Luís Filipe Menezes e aparentemente numa aposta segura, se atendermos às sondagens, claro? Essa lógica sebastianista de Menezes basicamente existe desde que ele deixou a Câmara. Houve sempre, eleição após eleição, aquela questão de que é agora que ele volta, é agora que ele volta. E assim foi eleição após eleição, até que finalmente voltou. Mas estás a falar, desculpa, isso é dentro do eleitorado do PSD ou é em geral? Em Gaia. Em Gaia circulava sempre que é agora que o Menezes vai voltar. Vais ver que é agora que o Menezes vai voltar. Toda a gente naquele período dizia isso. Nunca voltou, até agora que volta. Os porquês? Não sei. Será difícil. Acho que haverá aqui não propriamente um posicionamento político da parte de Menezes, mas uma questão pessoal de querer regressar a um palco onde conseguiu brilhar com uma obra francamente marcante no Conselho inteiro. Aparece, como seria de esperar, face a essa lógica sebastiânica, aparece à frente nas sondagens. João Paulo Correia, porém, do PS, não é propriamente um desconhecido em Gaia. Foi presidente durante 10 anos da maior junta de freguesia de Gaia, a freguesia de Mafamudo, do centro histórico, do centro mesmo da cidade de Gaia. Freguesia essa que vale muitos milhares de votos, vale mais, é uma freguesia que tem mais população do que muitas câmaras deste país, e também, digamos, foi fazendo o seu percurso como deputado, secretário de Estado, etc. À partida, as sondagens aparecem a indicar que Luís Filipe Menezes parte e continua com alguma vantagem graças a essa aura que ele conseguiu ir criando ao longo de si, ao longo dos anos, mas também não diria que vai ser obrigatoriamente um passeio no parque para Luís Filipe Menezes. Vamos a ver. Olha, Zé Pedro, e para voltarmos ao Sul, diz-me uma coisa, há um concelho também muito particular, digamos assim, pelas circunstâncias destas eleições, que é Setúbal. Setúbal sempre foi digamos que um local tradicional de vitória da CDU, do PCP. Agora o PSD foi do PS também, com o Mata Cáceres durante 16 anos. Sim. Portanto, é eminentemente de esquerda. Sim. Sempre de esquerda. Sim. Sempre de esquerda, ao ponto do PSD ir buscar uma antiga figura de esquerda para candidatar-se, o que é uma coisa muito estranha. Maria das Dores, ainda por cima, está com processos ou denúncias Sim, tem denúncia por causa de ajudas de custo. Exato. Não parece ser um processo pesado, mas de qualquer maneira pode fazer moça na candidatura. Sim, mas como é que tu estás Setúbal, como é que vês este processo? Porque isto também é vital para a CDU, que neste momento tem a Câmara. Exatamente. Eu vejo uma semelhança muito grande com Sintra. São 2 concelhos em que o Chega ganhou nas últimas legislativas. Se pode fazer alguma extrapolação de legislativas para autárquicas, que eu acho abusivo, mas de qualquer maneira mostra que o peso do partido de André Ventura nestes 2 concelhos é muito grande e dos maiores do país, não é? O Chega, repito, ganhou Sintra e ganhou também Sintra Concelho e Setúbal Concelho também nas últimas legislativas. Agora, a CDU tem alternado com o PS sempre na presidência da Câmara, não é? Mas Maria das Dores Meira, que a sua última candidatura política foi em Almada e perdeu, não é?
volta com algum arroz e com a hipótese de ganhar, Mas com arroz, mas ainda por cima contra o PSD local, não é? Que deu origem a uma grande confusão contra o PSD no partido. local. E resta saber também de que forma é que Maria das Dores Meira vai entrar no eleitorado comunista. Eu julgo que o André Martins, que é o candidato da CDU, um candidato, aliás, do Partido Ecologista aos Verdes, que foi deputado, mas que já está na Câmara de Setúbal, a CDU, que tinha em Setúbal um bastião, desceu imenso em legislativas, foi para a casa de um dígito só, de 4, 5%, não é? Mas, curiosamente, tem ganho sempre a Câmara. Portanto, desta vez é mais uma incógnita. É outro conselho em que o André Ventura diz que quer ganhar, não é? O Chega parece-me que tem aqui alguma dificuldade, porque a sua candidata, que era Lina Lopes, uma ex-deputada do PSD, desistiu também por causa de um processo de difamação. E o candidato do Chega, António Cachaço, não sei se terá dimensão para poder aspirar à Câmara. Eu, portanto, acho que isto se joga entre a reeleição do André Martins, não é? Ou o regresso da Maria das Dores Meira, mas é uma Câmara que tem... Portanto, tu arredas daí o PS? Eu aqui só, como diria uma revista hoje, apostava uma tripla, porque porque é muito difícil. Eu, apesar de tudo, é muito difícil ver até que ponto é que o Chega consegue ir buscar votos à CDU. Isso tem acontecido sobretudo no sul do país, viu-se nas legislativas, em que basicamente a única capital distrito que o PS conseguiu a sul foi Évora, de resto foi tudo varrido para o Chega, não é? Também o regresso de Maria das Dores Meira é uma incógnita, não debaixo de uma capa que não a da CDU, é uma incógnita completa. Eu acho que muitas vezes não se é feliz no sítio onde já se foi, e isso pode acontecer também aqui em Setúbal. Miguel, a Norte, aparentemente, e contra alguma expectativa, existe também uma incógnita em Braga, que é já um município com uma grande pujança. As sondagens assim indicam. Aí, mais uma vez, há a questão do incumbente não se recandidatar. E, neste momento, as sondagens parecem indicar que o PS pode ter alguma razão para poder estar otimista quanto a poder recuperar a Câmara que perdeu para Ricardo Rio há 12 anos. Mas isso porquê? Porque o candidato do PSD não é um candidato assim tão arrebatador, digamos? Não, é a dinâmica das coisas. O próprio PS apresenta um candidato bastante forte. E, quem é o candidato? António Braga, ex-deputado, ex-secretário de Estado, e de alguma maneira o povo de Braga poderá ter-se reconciliado novamente com o PS depois de uma fase final do autarca Mesquita Machado, que aquilo em que, digamos, houve uma sequência de escândalos e de situações que levaram o PS a sair bastante fragilizado desse período, e isso depois refletiu-se em termos eleitorais. Neste momento passou o ciclo, é toda uma nova geração de políticos que aparece à frente do PS Braga, já não é o PS Braga herdeiro daquele PS que liderou a Câmara durante décadas, e à partida a população poderá de alguma maneira, o eleitor poderá de alguma maneira ter-se reconciliado com o PS. Essas aspirações existem, segundo as sondagens, obviamente que também, tal como no Porto e tal como em tantos outros pontos deste país, a incógnita é a única certeza aqui no meio. Olha, Zé Pedro, eu gostava ainda e muito rapidamente, que falássemos um pouco de Faro, porque não necessariamente possa estar em risco, mas também pode, em relação ao partido que a tem liderado ao longo de muitos anos, que é o PSD, porque no Algarve e no Conselho o Chega, o tal partido incógnita destas eleições, também tem uma aposta forte, que é Pedro líder Pinto, parlamentar, o líder parlamentar. Eu, apesar de o Chega candidatar o líder parlamentar, acho que a Câmara de Faro vai
vai cair ou para o PSD ou para o PS. Não é? O PSD tem ganho as últimas 4 eleições, o Rogério Bacalhau era o Presidente da Câmara, agora candidato a Cristóvão Norte, um deputado também bastante conhecido na região. O PS foi buscar um candidato da António Miguel Pina, que veio da Câmara de Olhão, também tinha um trabalho bastante bem visto pelos algarvios, e, portanto, eu diria que mais uma incógnita aqui se a tradição se mantiver, o PSD ficará com a Câmara, se houver um desejo de mudança, poderá ser o PS a ficar. Pedro Pinto, eu lembro que o Chega não ganhou, curiosamente ganhou vários distritos, mas não ganhou Faro nas legislativas, foi a AD que ganhou Faro. Com uma extrapolação, diria que Pedro Pinto vai ter uma dificuldade acrescida para bater os 2 maiores partidos. Embora aqui, no caso de Faro, é um caso em que eu acho que tendencialmente, se não for os nomes dos próprios candidatos, é uma zona em que penaliza muito os partidos do PS por causa da questão da imigração, julgo eu. É talvez das zonas do país em que, e o PS foi muito penalizado em legislativas, e, portanto, se isso tiver alguma influência nesta eleição, eu penso que a Câmara poderá manter-se-á nas mãos do PSD. Desta vez com outro nome, o Cristóvão Com outra Norte, cara, sim. digamos assim. Bom, por hoje ficamos por aqui. Como dizia o Miguel, a grande certeza destas eleições é uma incógnita e, portanto, no dia 12 já vamos saber. Muito obrigada. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.